Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos o Nas Coxias Produções e hoje nós trazemos na nossa bancada uma convidada muito especial. A gente tá com ela, Maria Eda, que ela é doula, especialista em parto humanizado, amamentação, todos os passos nessa jornada, né, de ser mãe. Ela também é professora, ela é matemática de formação, ela é canceriana com ascendente virgem, se eu não tô errado. Enfim, e muito mais. Mas assim, por mais que eu faça qualquer tipo de introdução, não vai ser o suficiente, né? Porque eu vou acabar esquecendo de alguma informação importante. Então, por isso, Eda, queria te dar as boas-vindas. Então, muito obrigado por estar aqui no podcast. E eu queria jogar a bola pra você se apresentar. E pra quem tá acompanhando o programa, pra saber quem é você. Ai, meu Deus. Pesado, né? Tenso. Tenso. Bom, é difícil, né? Primeiro, obrigada, tá? Pela oportunidade, porque falar é um negócio que eu gosto bastante. Sim. Quem me conhece sabe. E falar, acho que, da minha vida e por que eu, né, resolvi trabalhar com tudo isso aí que você listou agora, que nem eu sabia que era isso tudo. É muito bom. Acho que tudo começou na minha gestação. Eu não nasci doula, né? Eu falo que se você encontrar a doula que virar pra você e falar assim, olha, nossa, eu nasci doula, eu vou falar, é mentira. Eu ia até perguntar pra Tá. você se você queria, desde quando pequena, assim, quero trabalhar com isso. Não fazia a menor noção do que era isso, tá? Embora, historicamente, na minha família, é uma família de italianos dos dois lados. A minha mãe é a nona filha parida pela minha avó em casa, então 9 partos domiciliares. Putz, então bem raiz. Não era nem raiz, era porque era interior de Minas, então não tinha mesmo essa cultura, né, assim, de parto hospitalar, né? A minha mãe já me teve no hospital. Mas, diferente da minha avó, a minha mãe passou para me ter durante todas as violências obstétricas que a gente tem nome hoje, né? Violência obstétrica. Na época, minha mãe achou que aquilo ali era normal. Praxe, era protocolo. E aí, em 2019, é isso. Eu tava, assim, 26, 27 anos. Eu falei, nossa, tô ótima, né? Já fiz faculdade, já tô no mestrado, tô pensando no doutorado, né? Dou aula numa escola maravilhosa aqui em São Paulo. Sou super bem resolvida com a minha De matemática, carreira, então. exatamente, tô ótima. Engravidei. E aí, quando eu engravidei do meu filho, eu comecei a minha saga. Eu tinha 2 convênios, um do meu marido e um meu. Olha lá. Maravilhoso, né? Um deles, inclusive, carezésimo, super famoso. E daí começou toda a saga, porque eu falei, nossa, acho que pra essa criança sair de dentro de mim, eu não quero passar por tudo que a minha mãe passou. Algumas fichas Porque começaram eu a cair sabia ali. de tudo que a minha mãe tinha passado, ela falava disso pra mim. E algumas coisas sempre me soavam muito estranho. E aí eu falei, vou procurar um médico que esteja alinhado, né, com esperar o tempo do meu bebê, porque não fazia sentido pra mim agendar uma data, me maquiar e ir pra maternidade e falar, vamos lá agora ter um bebezinho, tá? Isso pra mim, Eda, não fazia o menor sentido. E nessa época você não tinha nenhuma formação, nenhum conhecimento de doulagem. Era só uma voz na sua cabeça que Era falava... uma voz na minha cabeça que falava, como é que eu vou tirar essa criança de dentro de mim sem combinar com ele? Né? Ele precisa, tem alguma coisa ali. E eu sou muito CDF, né? Então eu fui estudar. Aí eu comecei. Não tinha ChatGPT na época, tá? E aí, vamos lá. Por que o bebê resolve nascer? Eu comecei a perguntar pro Google as coisas, sabe? E fui entendendo que aquilo era um viés de atuação dos profissionais da área da saúde. E eu achei que eu ia encontrar essas pessoas no convênio. Sim. Achei que para parir bastava estar grávida e ter um excelente convênio, tá? E aí, 7 consultórios médicos depois, 28 semanas gestacionais com diabetes gestacional, ou seja, que acrescenta um risco na minha gestação. Eu falei, alguma coisa de errado não está certo. Vou procurar algumas amigas, e algumas amigas do Rio falaram, Eda, você quer um parto humanizado? E eu falei, vocês estão tudo louca. Eu não vou parir em casa, na banheira. Água, na natureza. Eu falei, assim. não sou essa pessoa, eu me sinto segura no hospital. Porque eu era totalmente leiga, eu não sabia nada do que eu tava falando. E aí eu fui buscar o que era parto humanizado e entender que parto humanizado era só respeitar a fisiologia básica do corpo da mulher, do bebê. E comecei a procurar esses profissionais. Aí encontrei o que era uma doula.
Aí a minha amiga do Rio disse, Eda, a humanização do parto começa na doula, você precisa de uma doula. A doula é a pessoa que conhece todo mundo por debaixo dos panos. Literalmente, quase, né? Literalmente. E é legal eu vou até te interromper e fazer um comentário, porque eu acho que hoje em dia muitas pessoas acham que doula é aquela pessoa que vai lá colocar velhinha na sala do parto, luzinha piscando, tira uma selfie com a mãe, pega na mão e Manda vai respirar e ficar ficar tudo calma. bem. E Não vai é? ficar tudo bem, vai fazer um carimbo de placenta e vai embora. Exatamente, né? As pessoas acho que pensam isso mesmo, né? Sim, todo mundo quase, na verdade, tá? O que acontece é que a doula, ela é a profissional que vai conversar com essa família, né? Então, com esse casal, e casal, me entenda por homem e mulher e mulher, e todas as formas de casal e família que a gente tá hoje entendendo como família. Acho que qualquer pessoa que se ame pode ser entendido como família. E a doula, ela se enquadra para informar esses casais sobre como é o nascer no Brasil. Então, o nascer no Brasil é político, tá? A gente tem um lobby muito grande, tá? Dentro dos convênios e dos hospitais. E parir, esperar o tempo de cada bebê estar pronto, esperar o trabalho de parto de cada mulher, é um processo que demora um número de horas considerável. Então, falta leito, falta hospital, falta profissional capacitado para esse tanto de gente que está nascendo. Uhum. Então, no Brasil, de algumas décadas para cá, entendeu-se que era muito vantajoso para esse sistema, né, de convênios e dos hospitais, que esses bebês começassem a não mais nascer de parto vaginal, nascer de parto cesárea. E que vem outras múltiplas questões aí dentro disso. Uhum. Mas, em suma, no Brasil, 55% a 60% mais ou menos dos bebês nascem de parto cesárea, né? A gente sabe que a maior parte das crianças hoje nasce de parto cesárea. O número exato de cesáreas eletivas eu já não lembro, tá? Mas eu sei que na rede privada de hospitais, se a gente olha para os hospitais conveniados, aí não leva o SUS em consideração nessa conta, é cerca de 80% a 85% dos bebês de cesárea. Muita coisa, né? É bem alto. E você, um número bem alto. Você me falando isso, eu concluo, então, que, tipo, você ter uma doula, né, nesse processo é muito mais do que suporte emocional, muito mais do que o suporte mental, mas é educação também, né? Eu acho que ter uma doula nesse processo, primeiro que você informa as pessoas de coisas e que os pais, as mães, enfim, de primeira viagem podem não ter essa informação, né? E eu acredito que só tem benefícios, né? Quais são os benefícios de eu contratar uma doula pra mim, por exemplo? Olha, eu acho que o primeiro deles é descobrir por que os bebês querem nascer, tá? De verdade, assim, tenho um filho, fiz um filho, estou esperando um filho. E qual que é a grande parada? Qual que é o grande benefício? Por que esse bebê resolve nascer, né? Então, quando a gente olha pra isso, primeiro, e essa descarga hormonal e tudo acontece... todo mundo imagina que acontece quando eu pergunto na educação perinatal, e você sabe disso que você passou por ela. Eu sempre pergunto, é no útero, é na dilatação, né? É na contração, é a bolsa romper. Ouço múltiplas respostas. E não começa no corpo da mulher, começa no corpo do bebê. Quando a gente entende que o bebê fica pronto para nascer, ele recebe uma descarga hormonal que vai amadurecer os principais órgãos vitais dele, incluindo o pulmão, porque dentro da barriga ele está imerso numa piscininha, e aqui fora o bebê vai fazer movimento pulmonar, ou seja, troca com oxigênio gasoso, e isso é diferente para o corpo dele. A gente entende que esse bebê, ele dá os primeiros sinais que vão desencadear em sinais no corpo da mulher que gesta, da mãe, mas, propriamente dito, é o pulmão do bebê que está pronto para respirar. Então, eu sempre falo que a minha militância não é para que todas as mulheres tentem o parto vaginal. Eu quero que as mulheres entendam primeiro qual que é a fisiologia básica da gestação e do parto, a partir dessas informações expostas, riscos e benefícios de cada via de parto, elas entenderem o que vai lhe caber melhor. Então, a doula, ela é a pessoa que vai te orientar, ela é o guia do Monte Everest. Você nunca subiu o Monte Everest, você tá arrumando a sua mochila, e a doula, ela vai saber se nesse caminho vai chover ou não, se vai fazer calor ou não, qual o tipo de equipamento, o tipo de sapato, tudo para compor a sua bagagem, né? Quando você arrumou essa bagagem toda, a doula ainda carrega parte dessa bagagem para você durante uma parte desse caminho, né?
Então, a doula, pra mim, hoje, ela é a profissional indispensável pra uma pessoa que gesta, independente se ela vai parir ou não, por esses motivos que eu te falei. Se o bebê tá pronto pra nascer, depois de toda a educação perinatal comigo, depois de ter aprendido todos os riscos e todos os benefícios, a família, né, ou essa mulher que tem autonomia e protagonismo, que é o verdadeiro pilar do parto humanizado, ela vira e ela fala assim: Eda, não quero mais. Não faz sentido pra mim. Vou esperar o meu bebê estar pronto pra nascer. E aí a gente combina quais são esses sinais. E eu vou pra uma cesárea. Tudo bem? Tudo bem, o corpo é dela. Então, ter uma doula não significa que se você vai até o final, que você tem que aguentar o parto a todo custo, né? Muita gente acha que, nossa, a doula é parto normal a todo custo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com informações para que você possa escolher o melhor caminho para você, né? Então, eu acho que isso é bacana. E aí, quando eu entendi isso, quando eu estava gestando, eu falei, uau, eu quero esse negócio, então, de parto humanizado. E aí, eu fui buscar mais a fundo e entendi que dentro do parto humanizado a gente tem 3 pilares. Uma é a autonomia da pessoa que vai passar por esse processo. Só que você só tem autonomia de verdade se você tem informação. E eu não tinha todas as informações, eu achava que eu tinha, mas eu não tinha todas as informações. E eu falei, como que eu vou adquirir essas informações? E aí a minha amiga mais uma vez veio para mim, sentou comigo e falou assim, Eda, você precisa de uma doula. Porque a doula é a única profissional que vai trabalhar 100% para os seus interesses e os interesses do seu marido, para você poder escolher sobre o seu parto. Sim. Ele é só seu. Só que sem nunca ter passado por isso, você vai fazer a escolha errada no meio do caminho se você for fazer isso sozinha. E sem saber que você tá fazendo a escolha errada. Sem saber que você tá fazendo uma escolha. Ou sem saber o risco, o benefício daquilo ali. E aí eu falei, cara, faz todo sentido. E aí, por último, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, para ser um parto humanizado de verdade, a gente tá falando de médico, de enfermeira, obstetra, de doula, de fisioterapeuta pélvica, né? Que muito se fala, anestesista, o pediatra. Todos esses profissionais alinhados com uma filosofia de assistência. Que filosofia é essa? Pautada no respeito e na segurança. Não deveria existir parto normal a todo custo. Deveria existir respeitar a fisiologia de quem gesta e fala assim, quero tentar esse negócio até onde é seguro para mim e para o meu bebê. Não é mais seguro para mim e para o meu bebê, nós temos aí sim a evolução da medicina. Justo. E aí a gente tem ferramentas e procedimentos médicos e técnicos ali para garantir essa segurança da mãe e do bebê. Você falou dos 3 pilares, certo? O primeiro seria a autonomia. Depois o protagonismo, né? Então, autonomia e protagonismo juntos são um pilar dessa pessoa que está passando por esse processo. A informação, né? Então, eu só vou exercitar a minha autonomia se eu tenho essa informação. E a equipe multidisciplinar, né? Eu tenho vários profissionais que, dentro do seu quadrado, cada um no seu quadrado, sim, vem ali me dando assistência. Falando a mesma língua também, né? Isso, exatamente. E se tratando, assim, de gestação e parto, as mulheres costumam ter bastantes dúvidas em relação ao parto? Porque você falou que temos o parto normal. A cesárea, ela é uma via de parto? Polêmico isso aí, hein? Ah, você é maravilhoso. Polêmico, será? Oh, meu Deus. Eu vou falar isso até como uma pessoa que passou por uma cesárea e passou por um parto normal. Tá? Legal. Então, assim, mulheres não me entendam mal. Mas o parto cesárea, ele não é uma via de parto. Ele é uma extração de feto de dentro do útero. Polêmico isso aí, ó. Então, cesárea não é parto, tá? Cesárea é cirurgia de médio porte. Parto é parto vaginal, tá? Se esse parto vaginal, ele vai acontecer de uma forma espontânea, né? E sem intercorrências ou intervenções médicas ali, né? Como analgesia, como um rompimento artificial da bolsa, como uma indução de parto. Aí tem vários caminhos para esse parto vaginal acontecer. E é aí que mora. O pulo do gato ali, ó. O pulo do gato. Edu, é aí. Se o parto cesárea não é parto, ele é uma cirurgia, o parto via vaginal, ele pode acontecer de uma forma espontânea e liso, aquele meme, que e você pariu, todo Sim. mundo sonha com isso, mentira quem disser que não, tá? Mas ele pode precisar de muita medicina.
de todos os avanços, de todos os estudos que a gente sabe hoje sobre vias de parto e nascimento seguros. Sim. Então, eu posso precisar de uma indução de parto. Essa indução, ela pode acontecer de forma natural, de forma mecânica, de forma medicamentosa, e algumas formas podem acontecer em casa, outras formas no hospital, outras formas só a equipe técnica faz, porque doula não faz toque, doula não escuta o bebê, eu não tenho responsabilidade técnica alguma. Eu tenho uma responsabilidade de favorecer a comunicação da equipe com a família. Então, eu não exercito nada técnico. Mas a gente acompanha, a gente entende muito, né? A doula não é leiga. A doula, ela tá ali estudando e se aperfeiçoando. E se quem não tá, pelo menos deveria. Mas a gente, para conseguir orientar o nascimento de um outro ser humano, que é um momento tão especial, a gente precisa saber o que a gente tá falando. Então, a gente estuda muito. Então, essa imagem de que doula, por não fazer toque, ou por não escutar bebê, é leiga, isso é lorota de médico fofinho que tá sorrindo pra você no consultório e com 39 semanas vai te botar numa cesárea. Tá? Dorme com esse barulho! É isso aí mesmo, tá bom? Tem muita gente fofinha que fala não atendo com doula, e doula é a maconheira do sovaco. Como assim? Sim, com certeza. Como assim a pessoa se recusa? A pessoa se recusa, senta na frente do paciente e diz: eu não atendo com doula. Pra atender com a sua doula, eu preciso que a sua doula venha até o meu consultório falar amém pra mim. Mas como assim? É isso. Gente. Acredite se quiser. Tem várias pessoas assim. Vários profissionais. Que eu, inclusive, né, as famílias não prosseguiram pré-natal com esses profissionais desse tipo, muitas vezes. E muitas vezes ficaram também porque exercem a sua autonomia. Mesmo sabendo de todas as informações e os riscos, optam por continuar com a assistência daquele profissional. E tá tudo bem, Sim. não tem problema, tá? Então, a galera que tem essa opinião, Edu, a galera acha que a doula é a maconheira do sovaco cabeludo que vai acender o incenso no hospital. Se fosse só a massagista de parto, tava ótimo. Tá. A decoradora do centro cirúrgico. A doula, ela tem um papel muito fundamental de explicar o que acontece. Não é porque o médico do convênio é mauzinho, ou nada disso. Não, é porque o sistema capitalista mesmo, ele age em torno disso. E parir não cabe dentro do capitalismo, não cabe dentro do tempo do hospital, não se otimiza leito. Então, é muito mais viável você falar assim, não, olha só, o seu bebê está em sofrimento e a gente vai precisar tirar o seu bebê agora. E aí, esse agora vira 6 horas depois e ninguém questiona. Né? Esse é um problema grande, assim. E se você pensar que no capitalismo tempo é dinheiro, né? Quanto mais tempo a pessoa está lá, não digo na sala de parto, mas lá, esperando para ter um bebê, é menos pessoas, é menos pacientes que entram, né? É menos rotatividade no leito, é quase um ato político, né? É um ato político. É um ato de muita resistência, né? Não tem como falar que... Eu falo que, assim, ser mulher precisa de muita coragem. Primeiro, para você ser mulher, você vai aprendendo que você precisa de coragem ao longo da vida. Quando chega nessa história da maternidade, e a maternidade ela tem as suas múltiplas facetas, a gente precisa ser muito corajosa para escolher, falar assim, quero ser mãe, porque a gente não faz a ideia do que é ser mãe, tá? Ixi, falei palavrão, tudo bem? Tudo bem, a gente multa depois. Não tem problema. E a gente, quando a gente fala não quero ser mãe, a gente também precisa de uma coragem muito grande, porque há toda uma cultura dizendo pra gente que não, você tem útero, então você precisa reproduzir, né? Uma mulher que decide não ser mãe, ela é questionada ao longo de muitos momentos da vida se ela realmente tem certeza, se ela não quer congelar óvulos, se ela for privilegiada e conseguir, né? A gente tá falando, obviamente, de um recorte social aí muito grande. Mas a verdade é que a maioria das mulheres se tornam mães sem poder, de fato, escolher. Escolher, né? E aí, a partir do momento que a gente está usando o nosso aparelho reprodutivo, o sistema, ele age de novo, né? Então, arrumar uma assistência de pré-natal humanizada, a gente também tá falando de um recorte muito grande, tá? Deveria ser regra, mas não é, porque na faculdade de medicina no Brasil, eu acredito que só ensinam para os médicos fazer assim, olha, esse bebê tá chegando, então o que você pode fazer para ajudar esse bebê a nascer? E aí vem o grande jargão, né, do parto. E tal médico fez meu parto. Não, amor, ele não estava grávido. Quem estava grávida era a mulher. Então, quem faz o parto é quem tá parindo. O restante da galera que tá ali
tá só assistindo ao parto. Sim. E isso é muito maluco, sabia? Porque eu corrigia meu marido até pouco tempo atrás, sendo quase 5 anos, doula. Ele falava assim, é porque a Eda tá fazendo parto, a Eda tá fazendo parto. Eu falava, gato, eu fiz 2. Tá aqui, ó, seus filhos na sua frente. O dessas mulheres, quem tá fazendo são elas. E a gente é muito descredibilizada, né, ao longo desse processo tudo. Então, foi muito dolorido pra mim, tá? Entender que o Lorenzo não foi parido, o Lorenzo foi extraído através de uma cesárea. E a Flor, depois de 1 ano, quando eu engravidei de novo, veio um grande mito na minha cabeça, tá? Que já que eu tinha uma cesárea anterior, eu tinha dúvidas se eu podia escolher quanto à via de parto daquele segundo bebê que tava na minha barriga. Eu fiquei bem desesperada, tá? Falo hoje tranquilinha, sorrindo, mas eu fiquei bastante desesperada. E aí eu comecei a fazer as contas, procurei na internet. São 18 meses para você poder tentar um parto vaginal depois de uma cesárea. E aí eu fui fazer as contas, eu tinha 45 dias a mais. Nossa! Só 45. E eu queria tentar um parto domiciliar. Porque se na primeira eu falei, não, que doula, que parto humanizado, o quê? Imagina, eu não vou parir em casa, na água. No segundo eu já tava querendo parir em casa, na água, só com parteira. Não queria ir pro hospital de jeito nenhum. Mais 45 dias só de intervalo. Eu fiquei com bastante medo, porque as intercorrências, elas são bastante grandes nesse caso, né? Se o útero se rompe, é um risco de morte pra mim e pro meu bebê. Então, eu falei, esse risco, quem topa? Ninguém. E aí, eu falei, vamos para o hospital, tá tudo certo, mas vou tentar um parto via vaginal. E a Flor veio de 40 semanas e 2 dias, né? Então, isso para leigos, tá? Quem tá assistindo não faz a menor ideia de como se conta as gestações e por que a gente conta em semanas, que isso é uma outra polêmica bem grande também. Ela veio no pós-data. E veio, assim, primeiras contrações ali por volta de 1h30, 2h30. Já não era mais esse iniciozinho que a gente chama de pródomos, né? Eu acredito que eu tive umas 3, 4 contrações dessa fase só. 2h30 já engatou o parto, 6h43 a Maria Flor nasceu. Nossa! De um parto normal, vaginal, e foi assim, uma experiência bem maluca. E aí, quando eu concretizei essa vivência, eu meio que me curei, assim, do meu luto, né? Da minha experiência não vivida do Lorenzo. Porque eu não fiquei triste porque foi uma cesárea, eu fiquei triste porque eu não vivi muita coisa. E aí, no da Flor, como eu consegui viver bastante coisa, eu falei, cara, é isso, irado. E aí, depois de muito tempo, atendi uma gestante que... eu atendo muitas mães e muitas famílias, Edu, de segundas experiências, tá? E ela já tinha passado por um parto vaginal meio traumático e ela estava muito na dúvida se ela ia querer um parto vaginal de novo ou não. E, obviamente, muito compreensível isso, né? E aí, depois a gente conversando tudo e tal, ela virou e falou assim, Eda, como que foi pra você? Porque você não teve, né, assim, grandes violências, grandes traumas. Não é bom dos 2 jeitos? Independente se foi uma cesárea ou se foi um parto normal, ter sido, né, o bebê ido direto pro seu colo, ter feito o que eu falo que é a cartilha do parto humanizado. A gente pode até falar disso se você quiser. E aí eu comecei a olhar para essa minha história com um pouco mais de generosidade. Eu falei, caramba, é verdade. E aí eu, depois de 2 anos e meio já formada como doula, que eu atendi essa gestante maravilhosa, e aí eu comecei então a me apresentar e a falar, olha, eu sou uma mãe de 2 crianças que teve uma cesárea, que teve um parto normal, e ambos os partos foram muito bem sucedidos, assim. Porque todo mundo as pessoas perguntam muita coisa inútil, né? E aí fala assim, você não é frustrada por ter tido uma cesárea, né? As pessoas, aquele tipo de pergunta que só a tia faz, sabe? Sim. E que amigo sem noção também, né? E aí, me machucava, né, falar disso, porque era um luto muito grande ainda que eu vivi. E aí, eu comecei a olhar para isso com generosidade e eu falei, caramba, o sucesso de um parto é mãe e bebê bem. Não me diz se é mais ou se é menos, se a mulher teve uma cesárea. Então, se a mulher tentou o parto normal e ela nadou e morreu na praia com uma cesárea, bicho, não é a mesma coisa. Ela contou pro filho dela que ele tá pronto para nascer. Eles escolheram todos os benefícios do parto normal, sabe? Então não é a mesma coisa que você ir lá e agendar. Não era mais fácil ter agendado uma cesárea? Não.
não é mais fácil. Né? Tem todo um rolê biológico ali que a gente pode E falando conversar. de biológico e parto normal, quais são as vantagens da criança nascer de parto normal? Tem alguma vantagem? Tem várias, tá? Bom, obviamente que pessoas técnicas podem falar 1000 vezes melhor do que eu. A minha ideia como doula é justamente tentar trazer o que eu estudo em termos técnicos para uma linguagem um pouco mais entendível para quem não trabalha com parto, né? Eu posso falar 1 milhão de termos aqui, ninguém sair depois de me ouvir não entender nada. Então, basicamente, esse bebê, quando a gente espera, né, essa cascata hormonal acontecer, ela vai acontecer mais ou menos de 39 a 41 semanas, tá? Para grande, imensa maioria dos bebês. E esse bebê, ele vai amadurecer os pulmões, como eu falei. Então, só de esperar as primeiras contrações de pródromos ali, ou de um início de parto, de contrações um pouco mais ritmadas. Porque a galera acha também que o parto é assim, ó, do 0 ao 100. É difícil ser do 0 ao 100 igual foi comigo, tá, gente? Por favor. Eu sou exceção Fora nesse caso. Fora da caixinha ali, eu sou numa caixinha das exceções. Mas na grande imensa maioria das vezes, essa é a fase inicial, que a gente nem considera trabalho de parto, ela é muito longa. E a mulher não tá urrando de dor. Existe uma dor perceptível, mas ela não tá urrando de dor. Então, assim, você pode esperar esse primeiro momento e, se não for o seu desejo passar por um parto vaginal, escolher uma cesárea nesse momento, porque pelo menos o seu bebê já colheu os benefícios de amadurecer o pulmão. Então, começa daí. Sim. Vamos combinar com o bebê primeiro? É ele que tá nascendo, tá? Fechou. Para a mulher, vai existir chance de menos sangramento no parto, né? Então, obviamente, uma cirurgia de médio porte te aumenta, cortando 7 camadas, vai te aumentar a chance de você ter uma hemorragia. O parto, ele só termina quando a placenta nasce, né? Então, a gente tem que lembrar que nesse processo lindíssimo de gestação, a placenta vai crescer nessa gestação e quando ela sair, vai ficar uma ferida na parede uterina. É essa ferida da parede uterina que dá origem ao sangramento do período do resguardo, né? Que é aquele período que os antigos falavam ali de 30, 40 dias, que antigamente não podia nem lavar o cabelo. Pelo amor de Deus, gente, pode lavar o cabelo no resguardo. Não podia lavar o cabelo? Não, não podia. Minha mãe não podia lavar o cabelo, não podia levantar a mão, que tinha risco de morrer. Olha só. Não podia levantar. Eu acho que, assim, como sempre, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, sempre ficou tudo pelas mulheres, era o único momento que as mulheres descansavam, né? Sim. Então, eu acho que tem um rolê muito social aí também, de falar assim, nossa, não pode nem lavar o cabelo. Se ela não pode lavar o cabelo, ela não pode cozinhar nem a pau, né, camarada? A galera tem que se virar agora que a mãe tá deitada, ela precisa ficar deitada. O patriarcado também é um problema grande, né? O patriarcado é um problema grande, né? A gente pode falar dele bastante, mas a gente assim como do capitalismo. Vamos falar sobre vamos agendar um programa para falar sobre o patriarcado e o capitalismo. O outro benefício é que em gestações futuras, você tem menos chance de complicação quando o óvulo e o embrião, ou o espermatozoide vão fecundar e formar o embrião. Então, você vai ter menos problemas de uma intercorrência grave, que chama acretismo placentário, que é quando a placenta fica aderida ali à parede uterina. Então, assim, mulheres, de fato, têm canais vaginais e o canal vaginal, pasmem, homens queridos, foi feito para passar um bebê. Ele é elástico o suficiente para passar um bebê de 3 quilos, tá? Até mais. Bebês grandes também nascem de parto normal. Mas isso tá longe de eu querer dizer que toda mulher vai ter um parto via vaginal. Sim. Existem outras circunstâncias e parâmetros pra gente garantir que esse parto ele tá acontecendo de uma forma bacana. Muito bom. Você tá me falando muitos mitos, muitas verdades, né? Até tapa na cara, atrás de tapa na cara. Eu queria propor um jogo. Eita, aproveitando assim, ó, essa sessão de mito, que pode, que não pode, que é, que não é, antigamente. Eu selecionei aqui algumas frases que a gente ouve bastante em relação a parto e tudo mais. E eu queria, assim, que você, na lata... Ai, Deus, a doula que fala, vamos lá. Me dissesse se isso que eu vou te dizer é mito ou se é verdade. Tá, só pra contextualizar pra galera que tá ouvindo, né? Todo mundo fala que eu sou a doula que fala, porque mesmo já numa sessão de acolhimento, numa família que eu nunca conversei, se eu percebo que eles estão dentro de uma assistência que é muito fofinha, muito querida no consultório, mas que com 39 semanas vai colocar essa mulher numa mesa de cirurgia com uma hack anestesia pra fazer uma cesárea, eu falo, e eu falo assim, né?
Então, eu tenho 10 minutos que eu conheci a família e eu chego e eu Perfeito. falo, então, vamos repensar nesse médico? Porque esse médico é cesarista com certeza, né? Vamos repensar essa assistência? Vamos entender o que você tá afim de Mas se fazer? você não for Quais são assim seus também, mas se não caminhos? for assim também, sabe? A pessoa precisa da informação. A É, pessoa exato. precisa. E aí tem gente que gosta e tem gente que não gosta, tá? Então, assim, no meu grupo de mães e de gestantes, as meninas falam assim, a Eda é a doula que fala, meu amor. Então vamos ver se ela vai falar mesmo. Vamos lá. Não Mito ou verdade, sei. Eda? Abre aspas. Se passou da data prevista, o bebê está em risco. É mito, óbvio, Mito, pelo amor de mentira. Deus. A minha filha, então, passou da data. Gente, 40 semanas não é uma data de validade do bebê dentro da barriga. Vamos entender isso? Fechou. O bebê, condições clínicas de pré-natal vão proporcionar essa mãe e esse bebê passar de 40 semanas, tá? Não é todo mundo que pode também. Então, vamos lembrar que, assim, ó, a sua mãe sempre te disse isso, com certeza igual a minha. Você não é todo mundo. O parto humanizado, ele é sobre essa individualização. Perfeito. É sobre proporcionar, durante um pré-natal seguro, a melhor via de parto segura. Então, se eu não posso entrar em trabalho de parto espontâneo, eu preciso interromper a minha gestação com 38 semanas porque eu tomo uma medicação X, então vamos induzir o parto via Perfeito. vaginal, né? Então, Perfeito. tem caminhos. Abre aspas. A recuperação do parto normal costuma ser mais rápida. É. É o quê? Claro que é, É verdade. verdade, é verdade. É o mito, quê? é verdade, é verdade. É. Tá. Porque é o natural do ser humano e. Porque não imagina- vai te cortar 7 camadas, né? Então, obviamente, a gente procura dentro da assistência realmente só colocar a mão e só intervir naquilo que, de fato, vai trazer mais segurança para a mãe e para o bebê. Parto humanizado não é não fazer a cesárea, não é não precisar colocar uma ocitocina sintética, que é o hormônio que traz, né, a contração de parto, que é o famoso sorinho que todo mundo fala. Então, a ocitocina, ela não é vilã, por exemplo. A ocitocina, ela pode ser uma ferramenta incrível. Facilitador, né? Só que bem administrada, né? Perfeito. Então, sim, parto vaginal é muito mais fácil Perfeito. de se recuperar. Abre aspas. A mulher não pode comer durante o trabalho de parto. Isso é pra te enfiar numa faca. É isso. Pra ficar em jejum. Lógico, se eu E deixo. aí. A criança se alimenta pela placenta. Certo. Tá? Então vamos lá. A placenta, ela tem uma geleia que vai sair dela, que é o cordão umbilical, 2 artérias, uma veia, e vai fazer essa troca sanguínea com o bebê. Então vai levar nutriente pro bebê e vai trazer todo o dióxido de carbono do bebê, porque ele respira pelo cordão umbilical, bebezinhos nascem roxos. Vamos lembrar desse detalhe. Certo. E o bebê, então, ele também come através desse fluxo sanguíneo. Se eu deixo a mulher em jejum, eu vou baixar os níveis de glicemia, de glicose dessa mulher. Consequentemente, o que eu vou fazer com o bebê? A mesma coisa. Então, o padrão cardíaco desse bebê de uma mulher em jejum vai ficar num padrão cardíaco não muito dentro do esperado, não muito bacaninha. E aí vem o quê? Seu bebê tá em sofrimento. Vamos marcar a sua cesárea Mas para que daqui loucura 12 isso, horas. né? Que loucura isso, né? Deixar em jejum é o primeiro passo, assim, principalmente se a gente está dentro de um contexto, né, de uma família que está sendo assistida pelo plantão da maternidade, deixar em jejum é o primeiro passo. Então, toda mulher pode e deve comer e beber durante o trabalho de parto. O que acontece é que se a gente tem uma indicação de uma cesárea de emergência, um dos efeitos da raquianestesia é deixar essa mulher muito enjoada, então ela pode vomitar durante a cirurgia. E aí, tem algumas consequências e tem médicos anestesistas incríveis que a gente pode chamar numa próxima vez para explicar melhor essas consequências. Mas existe como a gente fazer a RAC e a cesárea mesmo numa mulher que não tá de jejum. Então, não precisa ficar de jejum. Tá bom. Abre aspas. Quem decide a hora de nascer é o bebê. Isso é verdade, né? Pronto, acabei de falar, já dei Perfeito. spoiler, droga. É isso. O bebê decide a hora, por conta dessa cascata hormonal mesmo, que vai amadurecer, Não né? é como se fosse um dominó, né? Não, exatamente. O bebê, ele dá o primeiro peteleco, né? O resto que vai acontecer e que a gente visivelmente vê uma mulher entrando em trabalho de parto é só a consequência, tá? Perfeito. Muito bom, muito bom. Agora, Eda, eu queria te fazer uma pergunta também um pouco mais polêmica, enfim, como todas as outras que a gente tem feito. A gente tem acompanhado na mídia muitos casos, né, que estão aparecendo sobre influencers, médicos, né, e profissionais, assim, que se mostram na frente das câmeras, e que acabam cometendo violência obstétrica na hora do parto, né, e você é uma pessoa que trabalha bastante com o método humanizado, né, você tem essa visão individualizada, essa preocupação. Como que você vê uma notícia dessa, por exemplo, quando você vê esses casos de violência obstétricas, de violência obstétrica acontecendo na mídia? Como que você encara isso? Olha,
semana passada rolou o burburinho, né, na cena do parto humanizado, porque teve uma reportagem, né, de uma médica que é conhecida nas redes sociais por defender o parto humanizado com condutas bem violentas, né. Então, de novo, antes de pensar, se a gente não conhece, ou se a gente não fala da violência obstétrica, a gente não tem como fugir. Então, o primeiro passo para falar de violência obstétrica, a gente precisa reconhecer que ela existe. E a gente tem casos de blogueiras, influencers, né, que trouxeram à tona, né, o caso da Chantal tá aí, com provas, com vídeos, com tudo, e o médico tá lá, lindo e maravilhoso, absolvido, tá? Então, para ser coerente com a minha linha de raciocínio, com o que eu sou na minha vida, a primeira coisa que eu me pergunto é se o médico, que é médico dessa, né, influencer com provas, com tudo que foi exposto, ele ainda pode medicar e ele tá atendendo em consultas caresésimas, ele não tem o CRM dele cassado, e essa médica que surgiu agora, por ser mulher e não tem ainda nem o nível de provas e de detalhamento, pelo menos não é o que veio na mídia, ela está com seu CRM cassado, a primeira coisa que eu penso a nossa sociedade odeia mulheres mesmo, ponto. Aí, a partir disso, a gente vai pensar, foram denunciados e aí surgem várias pessoas para endeusar esses médicos, né? O fato deles terem sido muito bons para algumas pacientes não diminui o fato de que eles foram extremamente violentos para outras pacientes. Então, isso não diz sobre a pessoa que você é como um todo. Ninguém é 100% uma coisa, né? Então, eu acredito que a melhor forma que a gente tem de combater a violência obstétrica é falando e reconhecendo que ela existe. Só que é muito difícil a gente fazer isso, Edu, porque mexe em gatilhos muito sensíveis, tá? Eu mesma fui tomar a compreensão de tudo que eu vivi nas minhas 2 experiências de parto e tive doula e contratei equipe 1 para 1 e fui tomar todas essas consciências agora, recente. E meu último parto da Maria Flor tem 3 anos e meio. Tá? Então, assim, eu acho que a violência obstétrica, ela tá aí, ela tá instaurada. E de uma forma que não tem como a gente dizer que essa violência também não tem cor. Mulheres negras sofrem 1000 vezes mais do que mulheres brancas, tá? Sim. Então, a doula, ela atua de fronte mesmo, na violência obstétrica, mas não é intervindo na conduta do médico. Chegando dentro do ambiente médico, eu não posso falar nada. Sim. Eu não tenho CRM, eu não estudei, eu não pratico medicina. Eu não tenho nem função técnica no parto, então eu não posso ir contra o que o médico tá falando, tá? Mas eu posso dar uma espetada ali no acompanhante. Munir as pessoas de informação. Exato. Só que para dar essa espetada no acompanhante, que é quem questiona, que é quem defende o que foi alinhado no pré-natal e os desejos daquela pessoa que está parindo, é o acompanhante. O acompanhante, ele tem um papel importantésimo nesse processo, tá? Então, eu vou contratar uma doula para minha doula me livrar de violências obstétricas. Pera lá que não é bem assim. No ambiente, dependendo dos caminhos que você escolha durante o pré-natal, no ambiente, no dia do parto, não tem nada que eu possa fazer, tá? Nada, infelizmente. Tá na mão do acompanhante de querer me ouvir ou não. O que eu faço? Educação perinatal. Informação durante o pré-natal. Olha, o sistema, ele é assim. O sistema obstétrico brasileiro é assado. Assim, com o seu médico. Vamos tentar, com essas perguntas, entender quais são as condutas frente às intervenções, frente às intercorrências e às emergências, tá? Então, a doula, ela tem um papel importantíssimo, mas no pré-natal. Não é especificamente apontando uma faca, um bisturi na cara do médico. Não faça isso. Quanto mais você fala, mais a gente começa a realmente entender que o parto normal, o parto humanizado, é realmente um ato político de você até de você se posicionar, né? E você saber o que está acontecendo com você e você saber como lutar quando certas condutas são tidas, né? E eu acho que é muito bacana, porque eu faço muita questão de que as gestantes levem os seus devidos acompanhantes de parto a todos os encontros de educação perinatal que a gente faz. Por quê? O acompanhante, ele vai estar tão vulnerável quanto a mulher. Com certeza. Ele não está todo dia dentro do hospital. Então, quando eu falo que a doula é o guia do Monte Everest, porque quando você tem um guia, meu parceiro, vamos combinar? O guia faz aquilo ali todo dia. Você já foi pro Peru, pra algum lugar de trilha, assim? Já pegou um guia?
Amigo, é maravilhoso. Os caras, eles andam naquela altitude. Como quem tá andando Eu na rua, mascando assim. as folhas de coca lá pra poder puxar o ar e o ar não vinha. É isso. O acompanhante, ele vai estar puxando o ar e o ar não vem. Porque ele vai estar nervoso, ele vai estar ansioso, ele tá vulnerável, ele não sabe se aquilo é normal ou não é. Porque quando a mulher, ela passa por esse processo, ou pessoas com útero passam por esse processo do parir, amigo, venhamos e convenhamos aqui entre nós, tá? A gente vira Juma Marruá do Pantanal. Você já viu essa novela? Com certeza, com certeza. A gente vira um bicho mesmo muito maluco, entendeu? Então, para naturalizar esse comportamento, a gente precisa se aproximar de novo do que é o parir, né? E hoje, nessa sociedade tecnológica maluca da correria que a gente vive, a gente se distanciou muito disso. E é legal a gente falar sobre processos e consequências também. E eu queria, se você me permitisse, só fazer um parênteses e entrar num outro assunto, que é o assunto da amamentação. Que eu acho que tá também diretamente Super relacionado ao parto e tudo mais. A gente falou bastante sobre as vias de parto, cirurgias. Eu imagino que o tipo de parto também contribui com a amamentação e com a qualidade do leite da mãe, fluxo. O Edu, ele tá fazendo assim, é fã ou hate, né? É o meu papel, é o meu papel. Tô gostando. Sim, influencia, né? Então, eu falei lá atrás, lembra? Minha militância é para que as mulheres entendam quais são os benefícios de entrar em trabalho de parto e para que as mulheres não agendem uma data para os seus bebês nascerem. Uhum. Porque eu ouso dizer que um número absurdo desses partos agendados é por comodismo médico para caber dentro, né, dessas agendas. E repito, dentro do convênio, paga-se muito pouco para os médicos, para esses profissionais se dedicarem ao número de horas que um parto normal exige. Sim. Então, para dar conta dessa demanda e para fazer a coisa acontecer, olha o capitalismo, vamos colocar todo mundo em horários bonitinhos, porque uma cesariana dura 45 minutos sem intercorrências, tá? Então, durante um dia, eu posso fazer 8 cesáreas. X ali. Você não acompanha 8 partos normais de nenhum lugar do mundo, não tem como, tá? Isso é inexequível, assim, impossível pensar isso. Então, a minha militância é essa justamente porque, como consultora de amamentação, e eu amo falar de amamentação, quando essa cascata hormonal começa, né, pelo bebê e chega para a mãe através da placenta, vai desencadear na mãe uma nova sequência de hormônios. E a amamentação, ela é esse processo hormonal. A gente precisa de ocitocina e prolactina, que são os 2 hormônios fundamentais para a amamentação. E a prolactina é o último hormônio que sai na cascata hormonal do trabalho de parto. Então, eu tenho uma militância grande para diminuir o número de cesarianas eletivas, porque sim, o parto pode ter consequências na amamentação. Literalmente, o corpo da mãe não está pronto. Para e pensa, é uma engrenagem, Sim. tá? Então, dentro dessa engrenagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agendar e eu não contei pro meu bebê que ele tá saindo. Mas eu também não contei pra minha mama que vai ter um bebê que vai sair e que vai ter fome depois de 36 horas que ele nascer. O bebê, ele nasce com uma reserva, tá? Que vem da placenta, por que nem isso... quando você compra o celular, que já tem aquela bateriazinha lá. Já tem uma bateriazinha lá, exatamente. O bebê, ele tem uma bateriazinha lá se o seu médico obstetra e seu médico pediatra for humanizado e esperar todo o sangue que é do bebê, que tá na placenta, passar pro bebê. Por isso que a gente fala do corte tardio de cordão umbilical, tá? E esse corte tardio dá essa ferramenta para esse bebê, então, essa bateriazinha extra, até o bebê aprender a mamar. Porque o que o bebê faz dentro da barriga é sugar. Então, o bebê, ele faz assim, bonitinho, tá? Não é bonitinho não, tá? Mas é didático. Mas é didático. E aí... Não é bonitinho, mas é didático, galera. O bebê, quando ele vai no peito, ele precisa fazer movimentos complexos, muito elaborados, tá? Então, a língua do bebê é a que exerce maior papel dentro desse processo, junto com a gordura e com os músculos da face. Então, a língua do bebê tem que ir para baixo, tá? Depois para frente, para cima e para trás. Então, vai fazendo... Isso, isso, muito bom. Eu gostaria que você repetisse. Eu sei que eu sei, porque eu já fui um bebê, né? Então eu já aprendi um tempo atrás. Então o bebê, de fato, ele exercita bastante isso. E dentro da barriga, o bebê não faz esse movimento, tá? Então, bebês que já passaram por
cascata hormonal de parto também, eles vão ter os seus marcos de desenvolvimento mais próximos da sua idade gestacional, então tem toda uma consequência. Ieda, você tá falando sobre essas questões de amamentação, e o papel da doula também é falar de amamentação? Depende. Ou você faz a amamentação, ou as doulas precisam ter essa formação? Como que funciona isso? Depende. A gente tem que lembrar que a doula é uma profissão não regulamentada, tá? Tá tramitando o PL na Câmara, mas a gente não é uma profissão regulamentada no Brasil ainda, então por isso a gente não tem uma unidade do que é a formação doula. Então, dependendo de onde a doula se formou, ela não vai saber nem comportamentos básicos ali, para orientar a amamentação. A amamentação é um mundo complexo e à parte. Então, não é toda a formação de doula que vai contemplar e você vai sair como doula e consultora de amamentação. Certo. A formação de consultora de amamentação, que também é outra profissão não regulamentada no nosso país, tem outra formação específica, tá? Só de amamentação, se eu for contar todos os portais e todas as horas de estudo, eu tenho mais de 250 horas em certificado de estudos em amamentação. É uma faculdade, praticamente, né? Praticamente. É porque eu gosto mesmo, tá? Eu falo que falar de educação, pra mim, é falar de um mundo absurdo. Eu comecei a minha vida ensinando matemática. Então, eu fiz mestrado em educação matemática. Agora, eu falo com educação perinatal. Eu falo de tetas e tretas. Mas tá bom. Então, eu quero saber, na verdade, vou aproveitar aqui e fazer um parênteses. Sabe o Mitos e Verdades que a gente fez? Quero fazer outro. Porque ela vem aqui falando que tem 250 horas de curso de amamentação, que gosta, não sei o que, não sei o que lá. Também preparei tua liberdade de fazer mais 6 afirmações. 6 é pouco, tá? Dava pra fazer uns 100. A gente faz um podcast só de amamentação. Vamos. Você acha que dá caldo? Dá muito. Dá pra falar bastante. Será que dá leite? Não é que dá caldo, dá leite. Desculpa. Enfim. Vamos lá! Eda, mito ou verdade? A amamentação é mais instinto e menos técnica. Mentira, é só técnica. A mulher que acredita que a amamentação é instinto, que nem eu, vai perder um pedaço do mamilo igual eu perdi. Dá nervoso, gente, desculpa, mas é isso. Tem que aprender a amamentar, então. Tem que aprender. Tem que aprender a técnica de posicionar um bebê, de fazer o bebê abrir a boca. Tem que aprender a técnica de pegar o seio e colocar o bebê numa posição que ele abocanha a maior parte possível de auréola, porque o bebê não mama só pelo mamilo, o bebê precisa abocanhar toda aquela região mais escura ali da mama da mulher, para acionar os ductos lactíferos, né? Então, uma mamada efetiva mesmo é uma pega profunda, uma pega que o bebê faz deglutições ativas, né? Então, tá bom. É técnica pura. Acabei de já falar 50 coisas técnicas. Falando de leite. Leite. Além do leite, o bebê precisa beber água nos primeiros meses de vida. Pelo amor de Deus, não. Isso é muito Mas água é água, mito. não pode? Não. O leite materno, o bebê quando ele é amamentado no seio, único e exclusivamente no seio, o bebê ele mama por fome, ele mama por sede, porque a gente vai ter água na composição do leite materno. Ele vai mamar por apego, ele vai mamar para se autorregular suas emoções, ele vai mamar por diversos motivos, tá? Então, por isso que o bebê no seio, ele exerce 2 tipos de sucção. A nutritiva, que mata a fome, que ele exerce deglutição ativa e a gente vê o bebê deglutindo. E a sucção não nutritiva, que é a sucção responsável por regular tanto os nutrientes quanto a quantidade de leite ao longo do dia. Então, é um mecanismo fantástico de engrenagem. Como se eu mexesse aqui, a outra engrenagem lá da ponta tá mexendo também. Meu Deus. Tá? Não. Então, o bebê não precisa de água, de chá, de nada disso. A gente é tudo sobrevivente, tá bom? Fiz isso, meu filho sobreviveu. É isso aí mesmo. Sobrevivemos. Não é a orientação hoje da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá bom. Mais uma. Seios pequenos produzem pouco leite. Mentira. Eu só tô afiado, você viu, né? Tô testando. Por quê? Porque a quantidade de tecido mamário, obviamente, é importante, tá? Vão existir alguns casos onde a gente tem a hipogalactia, né? Que é a falta de tecido glandular suficiente para a mulher produzir leite, mas isso é raríssimo, tá? Então, o leite, ele é produzido dentro da glândula mamária, tem um monte de vaso sanguíneo que desemboca nessa glândula mamária e, por efeito dos hormônios, vai transformar sangue em leite. Então, o primeiro mito é, não tive leite. Mentira, todo mundo tem sangue, todo mundo tem leite, tá? Então, começa daí. Se agora eu vou produzir uma quantidade de leite suficiente para a necessidade nutricional do meu bebê, vai depender de como é a frequência que esse bebê vem ao seio mamar.
Porque é uma engrenagem. E o meu corpo só vai entender se o meu bebê demanda. É uma oferta e demanda mesmo, tá? Então, o peito pequeno, ele pode ser pequeno pela camada de gordura e não pela falta de tecido glandular insuficiente. Então, a hipogalactia mamária é uma coisa, peito pequeno é outra. Então, eu costumo dizer que a gente tem 2 alvéolos. Pensa comigo, tá? A gente tem um alvéolo pequenininho, então 3 cachinhos de uva e depois um outro cachinho que tem 10 uvinhas, tá? Isso é o peito grande, isso é o peito pequeno, de verdade. Essas 3 uvinhas, cara, elas podem ser muito crossfiteira. Tá ligado? Elas podem, tipo, tá ali, ó, dando sangue e produzindo e essa mulher não vai ter problema, tá? Já as 10 uvinhas, elas podem ser miçangueiro da praia. Miçangueiro da praia. Entendi. Elas Badawi, podem estar em não quero outro nada. rolê de vida. Elas não precisam necessariamente estar em São Paulo, na Paulista, pra estar trabalhando, entendeu? Perfeito. Perfeito. Tá certo. Então, não, Bom, não. tá bom. Depende. Abre aspas. Amamentar fortalece o vínculo entre mãe e bebê. Esse lugar da romantização, da amamentação, é o que mais afasta as mulheres de amamentar, sabia? Por quê? Porque amamentar não é uma questão de amor. Existe muito amor na mamadeira também para as mulheres que não conseguem amamentar. Então, você classificar uma mulher entre mais mãe e menos mãe por causa da amamentação é muito cruel. Eu não sou essa pessoa, tá? Eu acho que eu extrapolei os meus limites enquanto mãe quando eu fui amamentar meu filho, quando eu perdi um pedaço do meu mamilo, quando eu falei não vou dar mamadeira porque eu tinha medo de ofertar uma mamadeira e ele não querer meu peito nunca mais. Eu tinha muito medo, eu já não tinha vivido meu parto normal, tava num Eu pós-cirúrgico. imagino que essa neura é uma neura plausível que as pessoas... Acho que de todo mundo, muito plausível mesmo. E aí eu falei, não vou dar. Então eu passei de limites do que era tolerável de dor pra mim, que eu não desejo que nenhuma paciente minha passe, tá? Eu acho que com suporte emocional e um suporte informacional da amamentação, você consegue passar por esse processo de adaptação, de adequações das técnicas, que não é instintivo, de fazer essa mulher aprender a colocar o bebê no peito com suporte. Então, a amamentação, ela não é romântica, ela é zero romântica. Mas a amamentação, ela não acontece sozinha. E o que acontece é que as mulheres, no início desse puerpério, elas se sentem muito sozinhas. Muito sozinhas. Porque a gente tem uma neura, Edu, de que tá acontecendo só com a gente, cara. É uma neura que tá acontecendo, uma culpa muito grande, sabe? Então, romantizar a amamentação, ela é muito cruel. A amamentação não aumenta, vai aumentar vínculo mãe-bebê? Vai, porque o hormônio que é responsável por essa amamentação é a ocitocina, que é o hormônio da sensação do prazer, do bem-estar, né? Então, é óbvio que o pele a pele com o bebê vai facilitar esse processo de amamentação, mas não é o único meio de vínculo. A mãe pode fazer contato pele a pele, ela pode ter tido N cirurgias mamárias ou N fatores clínicos hormonais que não vão proporcionar ela amamentar. E tá tudo bem, quer dizer que ela ama menos o bebê dela? Nem a pau, entendeu? Então, não tem como. Então tá bom. Fechamos parênteses de mitos e verdades. E agora eu vou fazer... Você tá falando de amamentação? De bate pronto. Qual é o período mínimo que o bebê precisa mamar? Que a mãe precisa amamentar? Depende. No Brasil, essa média ela é bem mais baixa do que a OMS recomenda, tá? Por quê? Eu ia fazer uma pergunta sobre licença maternidade. Adoro. Ele quer mesmo acabar comigo. Porque assim... Adoro. Fih, você tá me falando, porque eu também fiz as minhas pesquisas aqui. Você tá me falando que essa média, no Brasil, é uma média menor do que a recomendada pela OMS. Sim, sim. Só que isso entra em conflito com a licença maternidade das mães, e eu sei que também tem a licença amamentação. Total. Porque leigo. A licença amamentação é uma licença que o governo, que as mães podem tirar para equiparar essa... É essa tentativa aí, mas não rola, né? Não é. Não, por quê? Tá, vamos lá. São muitas camadas. Primeiro de tudo, a amamentação ela é recomendada pela OMS por pelo menos 6 meses exclusivo, tá? Então, 6 meses, o bebê não precisa de água, de chá, de mamão, de nada disso. Se o seu pediatra está pedindo
Para você começar a introdução alimentar do seu bebê com uns 4 meses, você foge porque ele tá preso na década de 1970 e tá tudo errado, ele não tá atualizado, tá? Então hoje a gente já tem estudos, pouquíssimos, mas graças a Deus alguns, de que comprovam que o leite materno tem mais de 1.000 substâncias, dentre elas imunoglobulinas, probióticos naturais, tem um estudo que está investigando se tem presença de células-tronco no leite materno. Então o leite materno ele basta para o bebê com 6 meses. Aos 6 meses, esse bebê senta, ele tem sinais de prontidão e tem alguns checkzinhos lá para você fazer com o pediatra, o bebê passa a começar o período de introdução alimentar, que é a introdução de alimentos sólidos. Então não é assim, virou a chave de 6 meses, meu bebê tá comendo e acabou. Não é assim, tá? A média de amamentação no Brasil é de 54 dias, porque falta suporte, tá? Tanto cultural, porque esses mitos que você acabou de falar aqui, eles permeiam ainda, então falar de amamentação na internet ou em qualquer lugar ainda é falar do básico, tá? Eu sinto que a gente avançou um pouco de quando eu comecei há 5 anos atrás, mas para hoje ainda é muito pouco, a gente tá andando menos que uma tartaruga. E todo esse processo, essa falta de informação mesmo, né? Essa falta de suporte profissional na hora de executar a técnica, a gente vai fazendo com que as mulheres elas desistam ao longo desse processo, tá? Então a média no Brasil é 54 dias. Nos grandes centros, tem um estudo recente, se eu não estou enganada, eu não estou falando besteira, mas nas capitais chega a 3 meses e alguma coisa, que bate muito próximo da licença maternidade, Sim. que é o que você está falando, de 120 dias, que são 4 meses, tá? O que acontece é que, para você fazer uma rotina de extração, né, que a gente chama de ordenha, de leite materno, para montar um estoque para esse bebê se alimentar de leite materno, que não precisa ser necessariamente no seio, exige uma nova etapa de aprofundamento de manuseio do leite materno e de manuseio de como é a síntese de produção do leite materno. E não é todo mundo que sabe isso, tá? No Brasil, a gente tem orientações para validade, para prazo de armazenamento do leite materno, Edu, com o banco de leite humano, que é uma coisa fantástica, tá? O nosso banco de leite humano, ele é modelo para muitos países, tá bom? Mas a nossa orientação é para uso de leite em ambiente hospitalar, que vai ser ofertado a bebês prematuros. A gente não tem uma orientação quanto ao manuseio, a prazos de validade do leite materno para uso doméstico. Por isso que existe uma diferença muito grande, tá? Das orientações que as mulheres vão olhar do Brasil e do leite das americanas nos Estados Sim. Unidos, por exemplo. E aí, culturalmente, se você olha, nos Estados Unidos as mulheres voltam a trabalhar com 2 meses, né? E aí? Então lá volta a trabalhar muito antes, é por isso que lá eles têm um pouco mais de entendimento sobre esse mecanismo do leite materno e aumentam as validades do leite materno, porque o leite materno é um alimento, então ele tem que ser tratado como tal. Tá? Então, no Brasil, por falta de política pública, por falta de suporte profissional e contínuo, por dor e pela cultura do desmame, a gente não tem uma média nem próxima do que a OMS considera bacana. E essa mãe que tá voltando pro mercado de trabalho, o que ela pode fazer nesse período, assim? Não tirar a licença amamentação, acho que é a primeira coisa. Não tirar? Não, porque a licença amamentação, ela trata de 15 dias, que você vai meio que supostamente substituir, ou enfim, me faltou a palavra aqui agora, mas você vai equiparar os períodos de ordenha que você tem pelo período que você é lactante. A menos que você use esses 15 dias para, de fato, começar o processo de desmame do seu bebê, o que eu não recomendo, porque a OMS recomenda que a gente só comece esse processo de desmame após um bebê de 1 ano e 6 meses, então 18 meses desse bebê. 2 anos é o mínimo que a OMS recomenda de lactação. E o que acontece? Eu tento equiparar isso. E aí eu tiro a obrigatoriedade da empresa de ter um ambiente que se chama lactário, que é para essas mulheres que amamentam terem a possibilidade de ordenhar e armazenar o leite em segurança enquanto estão trabalhando. Então, por lei, a mulher que amamenta, que é lactante, e é fácil você conseguir isso, gente, pega lá no seu pediatra, declara que você é lactante. A empresa, ela precisa te dar meia hora, se você trabalha no CLT, 8 horas, meia hora no turno da manhã e meia hora no turno da tarde para você fazer uma ordenha. Então, eu trabalho muito em consultoria de ordenha e de armazenamento com as minhas pacientes, que eu chamo de autonomia na amamentação.
não é só propondo ela trabalhar, Edu. É propondo essa mulher poder sair pra um show, beber, um jantar, um vale night com o marido, sair com as amigas, fazer um cabelo. Não é porque ela oferece o peito que ela tem que ficar presa e amarrada a essa amamentação Sim. em livre demanda e escrava do bebê, sabe? Então, eu chamo de autonomia na amamentação. Então, dentro desse cenário, por exemplo, a mulher perder essa oportunidade de ordenha nesses 2 turnos é muito ruim pro estoque Porque e pra se ela manutenção da porque- amamentação. Porque se ela tira a licença maternidade, ela abre mão Desses períodos de precisar desse ordenha. período, porque Exato. ela já tirou, vamos dizer assim. E a produção da lactação, ela é uma engrenagem, né? Então, o que que acontece? Quanto mais eu esvazio o meu peito, mais o meu peito entende que ele precisa produzir mais. Então, do mesmo jeito que se eu... Né, tem um mito muito grande, você não falou, mas tem um mito muito grande. Vamos deixar o peito encher para o bebê mamar. Não tem que deixar o peito encher, porque se o peito tá muito... engurgitado, muito pesado, dificulta o movimento mandibular do bebê, dificulta o bebê fazer uma pega profunda e vai dificultar a sua produção. Porque do mesmo jeito que o corpo produz, ele tem um hormônio para parar de produzir, que se chama FIO, e que as pessoas não conhecem, tá? Fator inibidor da lactação. Se eu fico com leite estacionado muito tempo no meu peito, o que que meu corpo vai falar? Não tá precisando Ô, mais. meu amor, para de produzir isso para aí, de gente. produzir esse negócio. Não tá vendendo, para de Então, produzir, tá estocado. não ordenhar esses períodos enquanto você está fora do teu trabalho, não é bacana. Aliás, vai uma dica importantíssima para as mães que estão ouvindo a gente, tá? Se eu posso deixar uma dica para ordenha e armazenamento, ordenhe mais ou menos na mesma frequência em que o seu bebê mamaria se você estivesse com ele. Então, no período da manhã, o meu bebê mamaria 2 vezes. Cara, se você ordenhar uma, a tua produção de leite já tá garantida ali que tá de boa. Você vai continuar produzindo. É uma engrenagenzinha. Você tá falando bastante sobre mamar e beber, e você falou sobre livre demanda e ficar refém do bebê e tudo mais. Tem alguma dica, alguma estratégia que a mãe tem pra entender se o bebê quer mamar? Porque o bebê chora, né? A maneira que ele tem de se comunicar é através do choro, enfim. Como que a mãe pode saber se o bebê tá chorando porque é fome, porque é sede, ou porque é, sei lá, cólica, alguma coisa assim? Olha, eu vou te falar um negócio, me emociona, tá? Já falo logo, não chorei, meu Deus, vou chorar. Ai, Deus. Eu acho que nada mais especial na vida, é você ter a oportunidade de olhar para aquele ser humano e cuidar dele. E cuidar dele inteiro. Eu gosto de fazer as coisas de modo inteiro, tá? Eu aprendi isso na gestação da Maria Flor, que eu já tinha o Lorenzo e tinha a Flor, de fazer as coisas inteiras. O que quer dizer isso? É fazer você prestando atenção. Não adianta você trocar a fralda do teu bebê e não ouvir como ele tá chorando se você tá preocupado com a reportagem que você não terminou de ler ou você tá ouvindo o meu podcast hoje. Não façam isso. Deixa pra ouvir em outro momento. O mágico da maternidade e da paternidade é você olhar pra esse bebê e você falar assim, eu vou te decifrar. Então, eu costumo brincar no curso Meu Recém-Nascido que o bebê, ele não vem com manual. Mas se você olhar pra ele, você vai começar a decifrar o seu bebê. Porque o seu bebê tem 9 meses que ele tá pairando de forma etérea na sua vida. Mas você não conhece o seu filho. Então, se ele é friorento ou se ele é calorento, vai depender da sua observação de fazer esse teste. É um teste AB o tempo inteiro. Então, te respondendo de uma forma menos poética, mais objetiva, talvez... O bebê, quando ele tá com fome, ele chora mesmo e nada calma, tá? E é por isso que o uso de bicos artificiais como chupeta e mamadeira para calar o choro do bebê é muito prejudicial, não só à amamentação, como à curva de ganho de peso e à nutrição desse bebê também. Então eu falo que o problema da chupeta é que ela cala o bebê pra gente se acalmar. Ela não acalma o bebê, ela cala o bebê e os adultos se acalmam. É bem polêmico, mas é isso mesmo. Então, qual é a dica? Bebê chora. Quer testar? Testa e bota o bebê no peito. Acalmou? Beleza. Ficou, pega e solta, pega e solta, pega e solta, empurrando. Ele tem uma linguagem, o bebê, ele é muito inteligente, Edu. Ele tem uma linguagem corporal fantástica. Se você se doar nos 28 dias em que o bebê é recém-nascido, e eu falo que é a síndrome de 28 bebês diferentes que você vai ter nesses 28 dias, você vai chegar no 30º dia falando assim, eu aprendi agora. Eu explico o bebê.
Eu espico o bebê, eu falo bebê, né? Que loucura. Eu Eu espico o bebê. De onde falei? De onde saiu isso, né? Mas enfim, olha, eu acho que a gente poderia ficar mais milhões de horas de programas falando sobre todos esses mitos, porque até eu, enquanto homem, que não... que estou num privilégio, acho... Não digo privilégio, mas de não passar por isso, eu fico chocado e surpreso com tudo isso que você tá me falando, né? Eu acho que a gente precisa de muito mais tempo. Mas, infelizmente, nós não temos. Se você quiser voltar, aqui está feito o convite para você voltar, porque eu acho que a gente tem muito mais... pano pra manga, né? A gente tem muito mais assunto pra falar. E eu queria que você, pra finalizar, deixasse um recado pra essas mães que são de primeira viagem ou são de segunda viagem, que pensam em ter uma doula como parceira nessa jornada. O que você tem a dizer pra essas mães que estão na dúvida ou que não sabem se elas querem seguir com uma doulagem ou não? Eu acho que a primeira coisa começa na decisão do maternar, tá? Eu falo que eu sou apaixonada dos meus filhos, mas eu não sou apaixonada por ser mãe o tempo inteiro. Então, começa na decisão. Se você tem uma dúvida, né, e converse com outras mães, entenda qual é o peso que a maternidade carrega, porque Deus não foi justo, ou esse ser que criou a gente, se a pessoa não acredita em Deus, não foi justa, porque vocês ficam só com vucu-vucu, com bem bom. A gente tem que gestar, a gente tem que parir, a gente tem que amamentar. O papel do pai é fácil, né? É muito, eu quero vir homem na próxima encarnação, tá? Por isso que a gente não pode falar nada, né? Eu acho que, enfim, não tem lugar de fala nenhum. Esse processo é o famoso, é um jargão assim... É o famoso, só quem passou sabe, tá? Então, se você vai passar por esse processo, você tá pensando em passar por esse processo, não passe sozinha, procure pessoas que já passaram por isso, pegue informações de todas as vivências, de quem agendou uma cesárea, de quem nadou e não morreu na praia e proporcionou toda essa cascata belíssima e viveu uma experiência belíssima, mas por segurança terminou numa cesárea. Uma pessoa que teve um parto, que pariu no carro, eu falo que não é maneiro, mas, né, pessoa que pariu no carro e achou maneiro, a pessoa que pariu rápido no hospital, a pessoa que demorou 38 horas para parir no hospital, quem teve assistência humanizada, quem não teve. Então, são muitos caminhos. Então, acho que a primeira coisa é usar as redes sociais e as formas de comunicação que a gente tem hoje de uma forma bacana. Procure esses grupos e converse. Aí, a partir disso, você vai entender se você quer ter uma doula ou não. Como eu falei, eu já era formada doula no parto do Lorenzo e a primeira profissional que eu contratei pro parto da Flor, foi a doula. Eu já era doula, então eu brinco assim, se até a doula tem doula, por que você que não é doula não vai ter doula, meu amor? Perfeito. Tá? Eu sempre brinco com isso. E uma coisa que eu escuto muito é que os maridos não querem as doulas. Sabia? Por quê? Porque acha que vai substituir de alguma forma, alguma coisa assim. O marido? O afeto, o suporte emocional ali, entendeu? As pessoas acham que isso é possível, sabia? Isso aí é mais um reflexo do patriarcado, isso sim. Vamos falar do patriarcado no outro programa também? Vamos, tá bom. Do capitalismo tá também? Tudo certo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é buscar informações. Tá? Tanto sobre parto quanto sobre amamentação, para você entender que aquilo é para você ou não, né? Acho que esse é o caminho. Tá bom. Com isso, a gente encerra o podcast. Queria agradecer, então, Eda, você aqui pela sua disponibilidade, pela sua honestidade também em tratar tantos assuntos polêmicos que, com certeza, ocupam um espaço muito grande na mente das mães, dos pais também. Eu acho importante esse canal de comunicação aqui. A gente tá aberto a você retornar, falar mais sobre esses assuntos. Eu vou voltar, pode ficar tranquilo. Por favor. A gente quer deixar aqui um abraço para todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até a próxima.